Fala galerinha, estamos aqui para mais uma videoaula. Nesta feita estarei aqui abordando o reino Animalia, né? Fazendo uma introdução aqui sobre o reino animal. É um conteúdo muito importante, no segundo ano do ensino médio. Interessante é que vocês assistam, né, essa videoaula e possam tirar as dúvidas, né, que porventura surgirem, né, através de consultas, pesquisas, né, e questionamentos. Então, é muito importante nós, né, abordarmos esse assunto neste momento. Haja vista que, né, tem um vídeo aí disponível no canal, né, o meu canal é o Wilson Bioeduca, o Wilson Bioeduca, você encontra aí vários vídeos, né. Também o Wilson Carvalho Bio é o meu canal no YouTube. O Wilson Carvalho Bio são várias videoaulas e inclusive tem uma videoaula sobre o reino Plantae. Isso, né? Reino das plantas. Após o reino Plantae, nós estamos com essa videoaula agora de reino Animalia, ou seja, estudo do grupo dos animais. Então vamos aqui ver algumas coisas aqui sobre esse conteúdo, né? E aí, à medida do possível, nós vamos abordando esse tema que, né, julga-se muito importante, né? Vamos aqui ver introdução ao reino animal. Pessoal, nós havíamos, né, aqui alguns desenhos aqui dos animais. Aí é o seguinte, nós estamos aqui, ó. Primeira coisa, o reino animal, os seres vivos que ali pertencem são todos eucarióticos. Lembra de eucariontes e procariontes? Então, procariontes são aquelas células menos desenvolvidas, né? E os eucariontes é o que tem a célula completa. Uma célula que tem o núcleo delimitado pela carioteca, lembram? Nós falamos muito sobre isso, né? Em vídeos aí para trás, né? Em sala de aula, abordamos esse assunto aí da diferença de eucarióticos e procarióticos. Os animais todos são eucarióticos, certo? A célula já é bem desenvolvida. Todos eles são multicelulares. O que é isso? Possuem várias células, não são, né, unicelulares. Então, os animais são multicelulares e são heterotróficos. O que é isso, professor? Heterotrófico, né, esse tema aqui ele é muito importante frisar nele aqui, ó. Muito importante frisar, por quê? Porque é o seguinte, se eu falo aqui de heterotrófico é porque as plantas, elas são autotróficas, certo? Então, as plantas são autótrofas. O que é isso? É porque as plantas eram capazes de sintetizar o próprio alimento, coisa que os animais não podem, não conseguem. Os animais dependem de outro ser vivo para se alimentar. Então, por isso que os animais são heterótrofos. Necessita de outro ser vivo para sobreviver, para alimentar. Ele não sobrevive independente, sozinho. As plantas sim, conseguem, as plantas são autótrofas, mas os animais são heterotróficos. Então, tá aí, ó, eucarióticos, multicelulares e heterotróficos, beleza? Então vamos lá para frente. A biologia, ela vai agrupar todos os seres vivos em 5 reinos, né? Ali, ó, então o reino Monera, né, que são as bactérias, cianobactérias, o reino protista, que são os protozoários, né? Tá no meio deles o paramécio. O reino fungi, que são os fungos, o reino vegetal, que são as plantas, e o reino animal, que é o que nós vamos abordar nesta aula de hoje. Fora disso aí ficou quem? Ficou os vírus. Os vírus, eles não foi enquadrado nesses 5 reinos. Porque, como nós já falamos em vídeo anterior, falamos em aulas, para o vírus ser vivo, ele precisa de estar dentro de um hospedeiro, dentro de uma célula viva, certo? Então, o vírus, ele não entra na classificação. Apenas esses 5 reinos: Monera, protista, fungi, vegetal e animal. Animal é a questão do nosso estudo aqui hoje. Reino animal. Ó, nós temos mais ou menos 1 milhão de espécies, do par de 30 filhos. Alguns desses filhos, né? Nós vamos ver algum aqui. O primeiro é o filho dos poríferos. Professor, o que é isso? Então eu tenho animais que são classificados dentro do filo dos poríferos. Então, o pessoal do segundo ano lembra da classificação taxonômica, né? Reficofage.
reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Lembra? Então, reino, filo. Então, reino animal, o próximo grupo é quem? Os filos. Então, nós temos vários filos. Aí vai vir a ordem, a família, o gênero, a espécie, né, a classe. Então, filo dos poríferos. Quem são esses animais que fazem filo dos poríferos? Deixa eu afastar um pouquinho a foto aqui. O que? Tá vendo? Aí, ó. Quem são os poríferos? São animais marinhos com organização corporal muito simples. Vivem aonde? Presos a rochas ou a substrato. As esponjas do mar são um exemplo, né? Aquela esponja, o pessoal usa a palavra pé, aquilo ali é um exoesqueleto de uma esponja, né? Por isso que ela tem aqueles esporos, aqueles esporinhos que é para pedra puma, né? Hoje tem ela industrializada, mas o pessoal coletava aquilo na beira do mar, na praia, no mar, coletava aquelas pedras para arear a pé, e aquelas pedras nada mais eram do que exoesqueleto de poríferos, né? Então, os poríferos, aqueles poros, por isso que tem esse nome de poríferos, né? Observam que essas figuras aqui, elas têm tipos uns poros, tá vendo? Deixa eu mudar essa cor aqui, que essa cor ficou muito fraca. Então, observa que aqui eles têm tipo uns poros, ó, tá vendo? Ó, uns poros, por isso que ele recebe o nome de poríferos, beleza? Então, a esponja do mar é um exemplo de porífero. Vamos lá para frente. Outro filo, segundo filo, o filo dos quinidários. Está aqui em cima, aqui, ó. Deixa eu botar a cor aqui. Ele está aqui em cima, beleza? Da quinidários. Quem são os quinidários? São animais aquáticos, marinhos na maioria. Alguns vivem fixados em algum substrato, outros nadam livremente. Pessoal, o animal, né? Alguns deles, eles vivem fixos em algum substrato, numa pedra, uma coisa assim, e outros nadam livremente. Exemplo, água-viva. Ok, essa primeira aqui, ó. Essa primeira aqui é uma água-viva, beleza? Essa aqui são caravelas e anêmonas, né? Então, são exemplo de quê? Exemplo de animais do filo de quinidários. A água-viva, os corais, né? Caravelas e anêmonas do mar, beleza? Então, são exemplos de animais do filo dos quinidários. E os platelmintos? Quem são os platelmintos? Os platelmintos são, deixa eu passar a foto para o outro lado agora. Quem são os platelmintos? Os platelmintos, tá aqui, ó, são animais do corpo achatado. Na maioria deles, eles são os vermes. Deixa eu mudar a cor novamente, que essa cor aqui não destacou. Então, a maioria deles são os vermes, tá aqui, ó. Ó, esse verme aqui, pessoal, ó. Esse verme aqui, ó, é a planária, né? A tênia. Lembram dela, estudou sobre ela? Então, a tênia, né? Que essa aí, né? É um verme que dá no ser humano, ó. Achatado vive em água doce salgada e em ambientes com terra úmida. Também habita no interior de outros animais. Alguns são parasitas, né? Que justamente são a planária, as tênias e os equistossomos, que provocam a equistossomose, certo? Então, esses aí são parasitas. A maioria deles vivem dentro do homem, beleza? Então, platelmintos vem de plano, viu? Então, tem um corpo o quê? Achatado, um corpo meio planeado, né? Por isso o nome deles de planária. Vamos ver o outro. E os nematódios, que é chamado de filho dos nematelmintos. Quem são esses caras, rapaz? Nematelmintos, vamos ver quem são eles? Tá aí, ó. Nematelmintos aí, ó. Vamos puxar bem pro cantinho aqui, ó. Tá vendo? Também são vermes, né? São animais do corpo cilíndrico, vivem em água doce salgada e em ambientes na terra. Também habitam no interior do corpo de organismo, incluindo algumas plantas. Exemplo, ancilóstomos, lombrigas e filárias. Lembra da ancilostomose? Né? Ó a lombriga aí, ó. Beleza? Então são nematelmintos. Tem um corpo o quê? Cilíndrico, né? Uma coisa cilíndrica, né? Redondinha. Os platelmintos são achatados, beleza? Então, coisa bem rápida. E o filo dos moluscos? Como o nome já fala, possui o corpo mole. Ó, são animais do corpo mole. Muitos portam uma concha calcária que recobre o corpo, né? Tem aquela conchinha, né? O caramujo tem. Vive em água doce salgada e em ambientes de terra úmida. Exemplo, mexilhões, lesmas, caramujos, lulas, polvos. Aí, todos esses são moluscos. Por quê? Tem um corpo mole, né? Aí, o polvo aí. Então, são as lesmas, né? Os caramujos, todos eles são do filho dos moluscos. Animais do filho dos moluscos. Vamos ver mais outros? Anelídeos. Quem são esses?
corpo em formato de anéis, né? Tá lá, ó. Corpo segmentado, então são vários anéisinhos, vivem em todos os ambientes. Minhoca, terra firme, sanguessuga, água doce, salgada, solume, e os poliquetos em solos marinhos. Tá aqui o poliqueto aqui no canto, tá vendo? Os poliquetos. Então tá aqui, ó, a minhoca, a sanguessuga e o poliquetos. Observem, galera, observem aqui, ó, que esse corpinho dele aqui, ó, esse corpo dele aqui, ó, é todo segmentado, tá vendo? Ó, tá vendo? No meizinho aqui, ó, tem tipo uns anéis, uns anéisinhos lá, ó. Esse corpo segmentado, isso porque recebe um de anelídeos. Exemplos, tá aí, minhoca, sanguessuga e os poliquetos, beleza? Então, dá para você ter uma noção já de que é esses filhos dos anelídeos. Filho dos artrópodes. Artrópodes, o nome já fala assim, ó, artrópodes, vem de corpo articulado. Filho dos artrópodes é um dos maiores filhos do reino animal, um dos maiores. Ó, são animais de corpo protegido por um exoesqueleto, não tem esqueleto. Esses animais, e todos os filhos até agora, nenhum tem esqueleto, viu? Lembra da classificação taxonômica, como é que era? Então, era classe, ordem, família, gênero e espécie, beleza? Então, observe o seguinte, que dentro do filho dos artrópodes tem 3 classes, crustáceos, quelicerados e os hexápodos. Quem são os crustáceos? Camarões, lagosta, caranguejo, todos são aquáticos. Os quelicerados ou aracnídeos, né? Quelicerados ou aracnídeos são quem não são só as aranhas. Então, os aracnídeos são quem? Aranhas, escorpiões, carrapatos e todos eles são terrestres. Então, tem a classe dos crustáceos, a classe dos quelicerados ou aracnídeos e a classe dos hexápodes. Hexápodes são os insetos. Pessoal, observe o seguinte, dentro do filho dos artrópodes eu tenho essas classes. Então, insetos não é um filho, é uma classe. A classe é hexápoda. Por que hexápoda? Porque tem 6 pés, belezinha? Os quelicerados ou aracnídeos, os aracnídeos são octópodes. O que é octópodes? Possui 8 pernas, octópodes, beleza? Os camarões, ou seja, os crustáceos, camarão, lagosta, caranguejo, eles são decápodes. O que é decápode, professor? 10 pernas. Então, observa. Os crustáceos, 10 pernas, os aracnídeos ou quelicerados, 8, e os insetos, hexápodos. E ainda, aqui faltou os miriápodes. Os miriápodes, ele tem mais de 10. O nome miriápode vem de 1000 pernas. Que quem são esses? São as centopeias, né? As lacraias, aquela lacraia cheia de perna, ali é um artrópode da classe de miriápodes, beleza? A lacraia, centopeia faz parte da classe de miriápodes dentro do filho dos artrópodes. Por quê? Porque eles têm um corpo articulado. Então, o corpo deles são articulados. Eles têm as peças, né? As peças bucais, as pernas, né? São bem articuladas. Exercem um movimento muito grande. Por isso que eles são classificados como artrópodes. São animais classificados como artrópodes. E dentro dessa classe dos artrópodes, destaca-se a classe dos insetos. Por quê, professor? Porque a classe dos insetos, ela tem uma grande importância. Ó, todo artrópode que tem um corpo articulado, que tiver asa, ele faz parte da classe dos insetos, certo? Se for artrópode, faz parte dos insetos. Agora, tem inseto que ele não vai ter asa. Alguma fase da vida dele não vai ter asa, belezinha? Então ele não tem asa. Agora, se tiver asa, é inseto. Então, se é um artrópode que tem asa, é inseto. E a grande importância dos insetos no meio ambiente é a questão da polinização. Lembra que nós estudamos lá no reino das plantas? Quem é que faz a polinização? Os insetos. Então, os insetos têm uma grande importância no meio, né, meio ambiente. Então, sem insetos, basicamente não haveria polinização. Sem polinização, as plantas não produziriam e aí gerava um grande problema. Belezinha? Então, essa parte aqui fica bem atenta nela, viu? Desse filho dos artrópodes, é um filho que nós vamos explorar um pouco sobre isso aí. Nós vamos explorar um pouco sobre os artrópodes, beleza? Tranquilo? Então, vamos para frente, que é os equinodermos. Galera, então observa o seguinte. Esses filhos aqui para trás, ó, artrópodes, anelídeos, moluscos, nematóides, platelmintos, quinidários e poríferos, todos eles são animais invertebrados. Guarda esse nome. Animais invertebrados. Animais que não possuem coluna vertebral. Não possuem a notocorda, que foi o que deu origem
aos animais vertebrados, beleza? Então, até os artrópodes, esses animais não são vertebrados. São o quê? Invertebrados, todos eles. Aí vai haver uma transição dos invertebrados para os animais vertebrados. Essa transição é onde é que nós encontramos os equinodermos. São animais marinhos. É a estrela do mar, pepino do mar, ouriço do mar. Então, esses animais, ele já vai ter algumas características que estão presentes nos vertebrados, né? A questão da simetria, né? Já vai ter o cordão notocorda, então já vai ter alguma semelhança com os animais vertebrados. Então, esses equinodermos são a transição entre os animais invertebrados e vertebrados. Por que equinodermos? Equino, espinhos. Tá vendo o corpo deles como é que é? Todos os três aqui, ó, todos os três, o corpo deles, né, são meio espinhento, tá vendo? Por isso que é chamado esse filho tá bom, de equinodermos, um filho chamado equinodermos, né? E aí vem o filho dos cordados, que é o que mais nos interessa, né? Mas a gente não pode deixar de entender que existem aqueles outros filhos e a importância dos outros filhos. Abordamos como aqueles filhos também são muito importantes. Os cordados, como eu disse, são os que possuem o quê? Coluna vertebral. Todos possuem? Possuem. Todos têm que possuir coluna vertebral. E o anfioxo, que é esse cara aqui, ó, anfioxo, ele é o primitivo, né, dentro da evolução dos cordados. O primitivo dentro da evolução dos cordados, né? Então, é um grupo de animais bastante distintos, né? Com variação de tamanho, forma corporal, vivem em diversos ambientes. Exemplo, anfíoxos, assídeas, aves, mamíferos. Aí nós já estamos dentro das classes, né? Nós já saímos das classes, nós já saímos do filo, estamos nas classes, né? Então, a classe dos mamíferos, né? E por aí vai, né? Então, são bem variados esse filo dos cordados. Todos que têm a coluna vertebral faz parte do filo dos cordados. Algumas funções vitais, nós não vamos entrar em detalhe de cada um deles, né? Então, porque se eu pegar aqui, né, dentro daqui vai ter várias classes, né? Várias classes dentro desse aqui, né? As aves, né? Os répteis. Então, são classes dentro do filo dos cordados. Não vamos abordar isso agora, não. Funções vitais. Todo ser animal, todo animal, ele tem uma função vital que é a digestão. O que é digestão? É o processo de quebra de molécula, tá aí, ó. Quebra de molécula em partícula que possa ser absorvida e aproveitada pela célula. Então a célula tem que alimentar. Como é que ela alimenta? Através da digestão, que é a quebra de moléculas, né? A digestão pode ser intra ou extracelular. Como isso, professor? Ou dentro da célula ou fora da célula, belezinha? Nós temos a troca gasosa, que nada mais é do que a respiração. Passar a foto por aqui, prometido. Como os animais são heterotróficos, depende de outro ser vivo, geralmente nós absorvemos o oxigênio e eliminamos o gás carbônico, certo? Essa troca pode ser pelo nosso corpo, né? Estrutura dentro do corpo, né? Uma pela sua do corpo, quando você está suando, suor, está eliminando gás carbônico, né? E também na da respiração, traqueias brancas, pulmões, bronquíolos, né? Os alvéolos pulmonares, então essa é onde ocorre a troca gasosa. Tem um próximo aqui que é o quê? Circulação. A circulação sanguínea, né? Transportar os gases respiratórios e nutrientes para todas as células do corpo. Quem faz isso? Os vasos sanguíneos, né? Pode ser por difusão de célula para célula ou sistema de vasos condutores. O transporte de gases pode ser de uma célula para outra, passa de uma célula para outra, ou, né, nas nossas veias, né? Nossos vasos capilares, né? Então nós temos várias veias, várias artérias, né? No nosso corpo que faz esse transporte desses gases, não é isso? E também a excreção. O que é excreção? Eliminação. A substância tóxica, inúteis em excesso no corpo, né? Essa excreção ela acontece constantemente, né? Ela vai provir, né? Vai ir para o meio externo do corpo, né? E através do metabolismo. Ela é feita por difusão ou por estrutura especializada com os nefrídeos e os rins. Os rins fazem o processo de filtração, né, que tira as partes, né, que não interessam para o nosso corpo e absorve as que interessam, que é o quê? Faz aquela filtragem. Então, é um processo de excreção e eliminação, né, de restos que o nosso corpo não necessita, beleza? Uma função vital dentro dos animais é a reprodução, bem como nas plantas, né? Essa função que é de vital importância.
as plantas precisam, os animais precisam se reproduzir, que é o quê? Perpetuação de espécie. Então, a reprodução serve para quê? Perpetuar a espécie. É o único objetivo. A espécie ela não pode acabar, então ela vai sempre perpetuando. Quem faz isso? A reprodução. Pode ser assexuada ou sexuada. Né? Sexuada quando envolve troca de gametas, já falamos sobre isso aí. E assexuada não envolve a troca de gametas, né? Não tem. Ela pode ser interna ou externa. O desenvolvimento pode ser direto ou indireto. Fecundação interna é quando o encontro do espermatozoide com o óvulo acontece dentro do corpo da mãe. No caso, a fecundação humana. A fecundação externa é quando o espermatozoide encontra o óvulo fora da mãe. No caso dos peixes. O peixe, né, os anfíbios, né, muitos anfíbios fazem isso, os sapos, eles lançam, né, o espermatozoide no óvulo fora do corpo da mãe. Então, é uma fecundação externa, beleza? E o desenvolvimento direto ou indireto, né? Desenvolvimento direto, aqui na frente tem desenvolvimento direto, aqui, esse aqui, ó. Quando o filho já aparece com o pai, o desenvolvimento é direto, o filho é igual ao pai, certo? Então vai só crescer. E o desenvolvimento indireto não, indireto é esse aqui, no caso da borboleta, que passa pela metamorfose, beleza? O filho não tem nada a ver com o pai, desenvolvimento indireto. Tranquilo, galerinha? Acredito que deu para a gente ter, né, tirar algumas dúvidas, né, nesse assunto aí do reino animal. É um assunto muito extenso que nós vamos estar abordando mais na frente, né, outras partes. Mas acredito que se você ver esse vídeo assim com muita atenção, você vai abstrair muita coisa importante, beleza? Então fica atento, né, acompanha o vídeo. Vamos estar, né, aí estudando e aprendendo cada vez mais. Então, galera, é isso aí. Voltaremos com mais vídeos, né, aqui sobre o reino animal. Até uma próxima, beleza? Um abraço. Fiquem todos com Deus.